Bora lá, galerinha! Coisas estranhas e misteriosas do cinema, do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo do Semideus trazendo aqui pra vocês. Vocês pediram aí, na semana passada eu falei se vocês gostariam aí que eu trouxesse toda semana os vídeos do Semideus. Eu gosto pra caramba, é um dos meus canais favoritos, como vocês sabem. E, enfim, gente, eu gosto muito de gravar os reacts do canal dele. E como vocês falaram, é porque, tipo assim, é que eu fico pensando, pô, eu gravo um vídeo dele toda semana aqui. É que, tipo assim, eu gravo todos os vídeos dele, basicamente, né? Se eu gravo um vídeo por semana, é que eu vou estar sempre gravando o vídeo que ele posta. É, só que no meu canal não parece que é tanto, porque, tipo, como eu posto vários vídeos, não, acaba não parecendo que é tanto, mas proporcionalmente são muitos do Semideus, né? Mas, mano, eu gosto demais de ver os vídeos dele, vocês gostam também. E se ele leva na boa gravar react, assim, nessa quantidade massiva que eu faço, acho que tudo bem, né, mano? Acho que é de boa. E se um dia ele me der um toque aí, eu dou uma maneirada nos vídeos, tá bom? Mas vamos postando, a gente curte muito assistir juntos, então acho que vai ser legal. Tô curioso pra esse tema, um tema bem diferente aí, de coisas envolvendo cinema, né? Enfim, não sei muito o que falar aqui na introdução, não tá vindo nada na minha mente de muito específico. Mas vamos trocando uma ideia durante o vídeo, tá bom? Se puder, deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, só tirar a noite. O link do vídeo hoje tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord vai estar aí na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Então, vambora pra esse vídeo aí. Acho que vai ser bem legal. Bora! Ok. Hum. Toyota Corolla. O cinema é um dos tópicos que eu mais gosto de pesquisar sobre. Afinal, a sétima arte guarda muitas produções interessantes que valem muito a pena serem vistas. Claro. Mas além Eu do sou um cara que deveria ver mais filmes. Na verdade, gente, sendo sincero, eu sou um cara que deveria ver mais conteúdos. Assim, eu perco muito tempo do meu dia vendo coisas, tipo, que eu considero fúteis, no sentido, tipo assim, eu não considero você ver. Eu não considero você ver um filme, por mais, sei lá, besta que ele seja, eu não considero fútil você fazer isso, sabe? Você vai estar pelo menos adquirindo no cinema, né, cara? Agora eu gasto muito tempo vendo besteira aí, né, cara, na internet, vendo coisas aí que sem lógica nenhuma, assistindo debate aí, né, cara? Coisas assim que não servem pra absolutamente nada, né? Eu tinha que ver os filmes mais em si, filmes. existem Digo isso pra livros, pra séries também, fatos tudo. estranhos e Até jogos. curiosos e até mesmo mistérios relacionados aos filmes, indo de longas com histórias de produções bizarras a casos criminais e desaparecimentos misteriosos Uou, ok. ligados a um certo filme. Então, sabendo disso, eu Interessante. acho que seria interessante Que comentar no isso? vídeo de hoje sobre algumas coisas estranhas e mistérios do cinema. Caraca, isso daqui na época deve ter sido um bagulho absurdo, né? Imagina a galera vendo isso daqui no cinema naquela época. Meu Deus, qual é o limite da. Oh, vocês viram o esquema? Deu pra ver, né, mano? Quando o cara segura, quando o cara segura, vira um manequim, ó, se liga, ó, que ele vai segurar ela. Tum. Gênios, fantástico. Muito foda, muito maneiro. Ok. Todo mundo sabe que o cinema é uma das maiores indústrias do entretenimento, onde muito dinheiro circula anualmente, rivalizando diretamente com a indústria dos jogos e da música. E quando Nossa, falamos olha só, rivalizando diretamente com a que curioso. indústria Livros dos jogos fazem mais dinheiro no ano do que filmes. Não imaginava. e da Interessante. música. E quando falamos dos filmes mais bem-sucedidos A música financeiramente, faz no menos topo das porque listas de a maiores galera não paga, né? Tipo assim, a galera não paga. Tipo, você pode pagar um Spotify, algo assim, mas você não paga diretamente pela música. Tipo, você não, hoje em dia não tem venda de álbuns, de CD, por exemplo, né? Como tinha. Quer dizer, até tem, né? Mas é muito pouco, né? E enquanto os filmes e coisas assim ganham ainda muito com o cinema, né? Principalmente. bilheterias da história, temos obras Em como bilheteria, os né? filmes da franquia Avatar e o filme Titanic, ambos trabalhos do James Cameron, que conseguiu ter 3 filmes entre os mais bem-sucedidos da história, além de outros filmes de Cara, eu franquia assisti o Avatar 1 no cinema, inclusive, eu era bem criança. O 2 eu nunca vi, mas
o Avatar, desde não me pega muito não, Franquias mano. populares, como é o caso da Marvel, Não com Vingadores entendo esse Ultimato, sucesso e estrondoso. filmes da franquia Velozes e Furiosos, não podendo Não tô deixar dizendo que de o filme é ruim, só acho que, tipo assim, meu Deus, como é que pode ser a maior mencionar bilheteria? também a indústria chinesa, que conseguiu emplacar diversas obras na lista de top 100 filmes com a maior bilheteria da história, como foi o caso Ok. recente da animação Neza 2, que se tornou a maior Nossa, bem animação da bonita, né? história quando se fala em Bem bilheteria. feitinha, hein? Mas você já se Legal. perguntou quais foram as obras que fizeram Já menos chegaram no bilheteria na ocidente, né? história? Bom, isso é um pouco difícil de se dizer com certeza, Interessante. principalmente se levarmos em Não, conta o mundo inteiro, porque deve tipo assim, mas então, esse é o ponto. Você vai levar em consideração todo o filme, tipo, qualquer produção cinematográfica, né? ter existido em algum lugar do mundo um filme que ninguém comprou um ingresso para vê-lo no cinema. Mas o filme que geralmente é levantado quando essa pergunta é feita é o filme Zazic Que Road, um isso? filme de suspense americano lançado em 2006, que é conhecido hoje por ter tido a menor bilheteria Nossa, da história do abertura doméstica, 20 país, dólares. gerando apenas $30 em vendas de ingressos. Sim, isso mesmo, Bro. $30, sendo que o filme custou $1.200.000 Uou! para ser Tem produzido. cara de lavagem de dinheiro isso daqui, né? Então foi um prejuízo Meu daqueles. Deus, O cara, filme como é que conta a pode? história de um contador de Las Vegas que acaba se envolvendo com uma mulher, fazendo assim ele entrar em conflito com o namorado dessa mulher. Em um confronto direto entre os dois, esse contador acaba o desacordando, acreditando ter matado esse namorado. Logo, o homem e a mulher decidem enterrar o corpo dele em algum lugar próximo à estrada que dá nome ao filme, a Zazic Road, localizada na Califórnia. Inclusive, esse nome do filme, que tem um Z e um Y no começo, faz com que esse filme esteja entre os últimos de uma possível lista de todos os filmes já lançados, se essa hipotética lista for Ah, classificada tá, por por ordem ordem alfabética. alfabética. Mas uma coisa estranha em relação a esse filme, além da sua bilheteria, é que no mesmo ano do seu lançamento, em 2006, outro filme também Nossa, nomeado a Isaac, partir da que estrada isso, da cara? Califórnia foi lançado só alguns E dias aquele lá ainda vai estar mais pra trás, né? Porque ele é uma palavra antes composta, né? desse filme, lá no Não início de composta, assim, fevereiro, só duas sendo que palavras. os dois filmes têm plots bem Caralho, parecidos, tem até versão, tem até versão em brasileiro, ia falar em com os português, mano. dois tendo uma história de assassinato que aconteceu na Zazic Road. O Zazic Road foi dirigido por John Penny, um diretor pouco conhecido especializado em filmes de terror, e estrelado por atores relativamente conhecidos, como a atriz Catherine Higg. Então, o que explica esse Conheço. filme ter feito apenas $30 em Não faz bilheterias? sentido. Bem, Tem o filme uma coisa errada tinha aí. como principal objetivo inicial a distribuição internacional, não querendo distribuir o filme nos Estados Unidos até a Ixi, qual que é a lógica distribuidora disso? conseguir lançar o filme fora do país. Qual que é o Mas sentido por trás devido disso? a um Ah, daí deu errado e lançaram nos contrato Estados com a Unidos Screen meio... Actors Guild, que Vamos ver. exigia lançamento nos Não entendo cinemas isso. Qual que é o americanos para sentido dessa filmes com estratégia? orçamento abaixo de $2,5 milhões, que não fossem lançados diretamente para o home video. A distribuidora foi obrigada a fazer uma exibição nos Estados Unidos. E para isso, os produtores decidiram alugar um único cinema na cidade de Nossa, que Dallas, no coisa Texas, ridícula. que exibiu o filme uma vez por dia durante apenas uma semana, resultando na venda de apenas 6 ingressos durante essa uma semana, que renderam os $30 na bilheteria, já que os ingressos custavam cada um $5. Mas depois ele não distribuiu pro Fazendo resto? assim, esse filme terá a arrecadação mais baixa da história do país. E aparentemente, a distribuidora desistiu de continuar Exatamente, é o que distribuindo o imaginei filme, também. fazendo Bom, essa os caras também única zoaram, né, cara? Pô, os caras podiam ter. Tipo, eu entendo que não era o que eles queriam. A cabeça deles era tipo assim: vamos só alugar um lugar aleatório só pra lançar o filme e poder finalmente fazer uma estratégia. Só que, pô, você fazer uma abertura dessas faz com que o estúdio que tá ali investindo realmente desanime, né? Fala, caraca, assim, nem ali, né, cara? Pô, não foi nem a família dos atores assistir o filme, cara? Não foi nem, não foi nem o diretor, cara? Como é semana que no pode cinema de isso? Dallas ser a única vez em que o Zazic Road foi lançado nos cinemas. Que Mas, bizarro, pelo cara. menos, Nossa. esse filme foi lançado, já que o Não, próximo conta. filme, com a história de bastidores interessante que eu gostaria de falar aqui, não teve nem mesmo esse privilégio, sendo o caso do filme Empires of the Deep. Empires of the Deep é um filme de fantasia e aventura, sendo uma produção em colaboração entre os Estados Unidos e a China, Nossa, sendo que é isso, financiado cara? Meu Deus. principalmente por
por um milionário chinês chamado John Jiang, um fã de filmes que tinha o interesse de produzir o seu próprio longa. Aqui não tá... É que assim, né, gente? Tem que ver depois na pós-produção, né, cara? Não adianta ver a roupa, assim, que se for ver os filmes da Marvel também, às vezes você vai ver a roupa lá dos personagens tudo zoado também, né, cara? Ou é só uma roupa verde. O projeto, que iniciou sua produção em 2007, não era bastante não ambicioso. tá ruim, cara. Não está ruim o design. E queria contar uma história épica envolvendo reinos e criaturas mágicas também, né? Que viviam debaixo d'água. O John Jiang descreveu o filme como Transformers encontra Shakespeare. Uma baita de uma mistura. Para dirigir o filme foi contratado o diretor Jonathan Lawrence e inicialmente foi contratado o roteirista Randall Frakes, mais conhecido por ter trabalhado com James Cameron e em filmes como O Exterminador do Futuro 1 e 2. Para o papel principal foi contratada uma atriz ucraniana chamada Olga Kurlenko. Com tudo preparado, o filme começou a ser produzido, tendo um orçamento gigantesco. Parece tipo um Aquaman, uma parada assim, né, pelo que eu tô vendo. Cerca de 130 milhões de dólares. Nossa, planejado para ser lançado nos cinemas no ano de 2011. Mas apesar de todo esse investimento, até hoje, 2025, o filme não foi lançado. Sim, ele está atrasado há 14 anos. E ao que tudo indica, acho que já era. A produção do filme é um completo desastre, sendo talvez uma das produções mais caóticas da história do cinema, com o roteiro do filme já tendo passado na mão de 10 roteiristas diferentes e havendo muitos outros atritos entre o diretor e o idealizador do filme, o John Jiang, que inclusive... o cara que criou a história provavelmente tinha uma versão na mente dele, aí na mente da infância dele, do que ele pensou como filme, o diretor veio e começou a fazer outras coisas e deu treta, né? Acusado de não ter pago muitos dos atores e membros da produção do filme, além de ter sido acusado também de ter confiscado o passaporte de uma atriz que trabalhava no filme para que ela não conseguisse sair da China e abandonar a produção. Atualmente, a maior parte do que foi produzido para o filme está perdido, tendo dele disponível apenas um trailer de um pouco mais de 2 minutos. Curioso, que pode ser deve ter bastante gravação aí, ó, dá pra dizer que é uma Lost Media aí, porque deve ter bastante coisa gravada, né, em tanto tempo, mano. Ele não é possível identificar aonde esses 130 milhões de dólares foram colocados, já que o design de produção não é dos melhores e os efeitos especiais são bem ruins, dando a impressão que eles não foram finalizados. Por tudo tem cara que não passou por pós-produção, né, que fizeram só aquele... Hoje se acredita que esse filme nunca será lançado, pelo menos não nos cinemas. Talvez achem aí a Lost Media aí dele, uma versão aí inicial desse filme um dia, mas lançado eu acho impossível. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso, mano. Ok. Hello World. E falando de filmes que nunca foram finalizados, também existem diversos roteiros que foram escritos, alguns por figuras renomadas na indústria, que nunca foram de fato gravados e se tornaram um filme. Existe até mesmo uma lista chamada Blacklist, que desde 2006 lista roteiros que ainda não foram selecionados pelos estúdios para se tornarem filmes. E ao longo dos anos, a maioria desses mais de 1000 roteiros que já apareceram na lista foram produzidos, com alguns deles até gerando filmes premiados, como é o caso do filme Argo de 2012, que se tornou o ganhador do prêmio de melhor filme no Oscar de 2013, sendo que muitos roteiros de filmes nunca produzidos estão disponíveis na internet para todo mundo ler, como é o caso de um roteiro para um filme solo do Venom, escrito pelo David S. Goyer em 1997, feito bem antes do filme que a gente acabou tendo do Venom em 2018. Nossa, dos anos 90, né? Antes da franquia original do Homem-Aranha, né? Além do roteiro do infame projeto do Superman Nicolas Cage, mais conhecido como o Superman do Nicolas Cage. Esse eu gostaria de ver, cara. Esse daí, podia fazer uma animação desse filme aí, alguma coisa assim, né? Um dia. Todos os roteiros não produzidos. Pode ser até IA, não ligo, né? Só pra ter uma ideia de como seria, né, cara? Tentar transformar esse roteiro aí em cenas, de fato, né? Seria incrível. Infame, com certeza, é o que ficou conhecido como
Atuk. Atuk é um roteiro escrito nos anos 70 baseado em um livro chamado O Incomparável Atuk, escrito em 1963 pelo escritor canadense Mordecai Wickler, sendo uma obra satírica que acompanha a história de um homem inuit, o povo nativo do norte do Canadá, que resolve se mudar da ilha de Baffin para ir morar na cidade grande. No caso do livro, ele vai morar na cidade de Toronto. E rapidamente ele adota o estilo de vida urbano, se tornando uma pessoa gananciosa e pretensiosa. O livro satiriza as elites culturais canadenses e aborda temas como racismo e... Não sei, mano. Bom, teria que ver para o roteiro, confesso que não me animou muito assim não, cara, mas... Bom, cultura popular. Acho que já vi muitas histórias que são assim, de pessoa que vem. Uma pessoa que vem de um lugar. De um lugar pequeno, uma região pouco povoada, ou que vive em hábitos tradicionais e que vai, de repente, pra cidade grande viver, né? Inclusive, o nome Atuk vem da língua Inuit e pode ser traduzido como... E rola aquele choque cultural, né? Avô. Para a adaptação de Hollywood, a história foi mudada com esse nativo vindo agora do Alasca para morar em Nova York. Mas apesar do roteiro parecer... mantém tudo nos Estados Unidos, né? A adaptação ter sido escrito, sendo um trabalho do roteirista Todd Carroll, ele nunca se tornou um longa-metragem, apesar de ter sido um projeto que passou por diversos criadores e estúdios, já que parecia que o universo não queria que esse filme fosse feito, já que muitas pessoas que demonstraram interesse em participar do filme, principalmente os cotados para interpretar o personagem principal, tiveram destinos trágicos. O primeiro ator sondado para o papel principal da adaptação foi John Belushi, um ator de comédia conhecido principalmente pela sua participação no filme Irmãos Cara de Pau. Ele leu o roteiro... Cara, que bizarro, cara. Não sei de onde que tava isso na minha memória, mas eu realmente tava... Eu lembrava... Eu definitivamente nunca vi esse filme, mas eu lembrava do rosto desse cara... Desse filme, sabe? Desse Irmãos Cara de Pau, porque eu já tinha ouvido falar desse filme em algum momento, só que eu não tava conseguindo lembrar o nome do filme. Roteiro de Atuk em 1982 e demonstrou interesse em participar do filme, né, mas ele nunca chegou a filmar nada, já que Belushi foi encontrado morto em um quarto de hotel na Califórnia em 5 de março de 1982, alguns poucos meses depois dele ter se envolvido com o roteiro. Ele morreu dado a uma overdose. Posteriormente, outros atores que foram sondados para o papel principal de Atuk também vieram a falecer pouco tempo depois, como é o caso dos atores John Candy, que faleceu em 1994, e o Chris Farley, que faleceu em 1997. Tanto os dois quanto o John Belushi faleceram relativamente jovens, e a morte dos três está de alguma forma relacionada ao uso de drogas. Existe também o caso do comediante Sam Kinison, que também foi cotado para fazer o papel principal de Atuk, 6 anos depois do John Belushi, em 1988. Kinison também teve um destino bem trágico alguns anos depois de ser pensado como personagem principal, quando ele morreu em um acidente de carro, durante o ano de 1992. Ele dirigia seu veículo em uma estrada ao nordeste da Califórnia, próximo à cidade de Needle, quando seu veículo foi atingido por uma caminhonete que estava sendo conduzida por um jovem alcoolizado. Ele morreu ali mesmo. Com a conexão o trânsito é complicado, né, mano? Esses artistas ao projeto Atuk chegando na mídia. Eu não quero ter que interpretar esse Atuk não, cara. Fica aí pra quem quiser mesmo. No final dos anos 90, surgiu a ideia da maldição de Atuk, que dizia que qualquer pessoa que fosse atrelada ao projeto teria um fim trágico. Esses rumores podem ter até dificultado a produção do filme. Isso apesar do próprio criador do roteiro ter desconsiderado a existência dessa tal maldição, que chama a atenção por parecer uma história que estaria atrelado a um filme de terror, não um filme de comédia como é o caso de Atuk. Mas a ideia dessa tal maldição vem perdendo força nos últimos anos pelo fato de o projeto ter sido revivido algumas vezes com atores bem conhecidos sendo considerados para o... É aquilo, né? Tipo, mas, cara, mas é estranho pra caramba, foram 4, né? Mas ok. Papel principal, como o Jack Black e o Will Ferrell, que ainda estão vivos e trabalhando, mas ainda assim o roteiro não foi produzido. Sinceramente, eu não entendi aonde seria a parte da comédia nesse filme do Atuk aí, cara. Não parecia ser tão comédia, né? Mas, sei lá, mano. Mas, olhando pelo personagem aqui, eu acho que o Jack Black ficaria bom. Até os dias de hoje.
Ok, caramba. Não conhecia essas histórias. Gente, se chegaram até aqui, deixa um like aí, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? Vocês vão estar me ajudando muito. Vão estar me deixando aí muito feliz. Vão estar fazendo uma pessoa muito feliz. E ainda vão. Vai estar fazendo esse vídeo aí ser entregue para mais pessoas, tá bom? Também entra na nossa comunidade do Discord, se não faz parte, pra gente trocar uma ideia lá. E entra no meu segundo canal, que eu espero conseguir postar esse fim de semana. Acho que vai dar, mas esse fim de semana vai dar. Mas não é só a Tuque que está relacionado a supostas maldições. Outro filme que tem muitas Exorcismo. histórias de bastidores Exorcismo não, Exorcista, né? Eu já ouvi falar realmente que tinha um lance aí no filme do Exorcista, cara, mas eu. relacionado a maldições Cara, eu é vi uma tal. galera, eu vi uma galera reagindo aí a esse filme recentemente. Eu já tinha assistido, né, Exorcista uma vez. E, cara, é bizarro, realmente, assim, é muito doido. Como conseguiram gravar esse filme naquela época, né? E eu imagino o choque das pessoas. Cara, tem uma cena que. E eu também não consigo imaginar como é que conseguiram licença, sei lá, naquela época, uma criança fazer as cenas que ela faz. Cara, essa mina tem uma cena, cara, que eu não posso falar aqui em termos errados, mas ela pega um crucifixo, cara, e ela. Bom, ela enfia numa parte ali curiosa, entendeu? Várias vezes, inclusive se machucando. Cara, como isso foi. Tá, não aparece, tipo, tá, não aparece explicitamente isso, né? Mas, meu Deus, cara, como. Caraca, quem foi o cara que pensou nessa cena? Quem foi o maluco, cara? Não, e fora o linguajar nem um pouco, né? Culto aí que a menina fala no filme, né, cara? Um linguajar aí bastante. É, né? Talvez o É, maior filme de terror de todos os tempos, acho O que o maior, mano. Exorcista de Mas é um 19... filmaço, assim, mas é um filmaço. Porque, claro, assim, eles não fazem as coisas. Porque uma coisa que eu detesto em filmes de exorcismo é quando aquela coisa de cama voa e não sei o que. Até tem um pouco isso nesse filme do exorcista, mas é mais contido, né? Até por causa das limitações da época. Só que essas limitações fazem bem pro filme, porque fica tudo bem mais realista, sabe? Hoje em dia aquele gritaria, e não sei o que, e vento e trovão, cara, é horrível, mano. 1973, que tem história sobre a sua produção também ter sido amaldiçoada, com muitos Mas membros a que menina tá viva até hoje, né? Eu pesquisei pra saber. trabalharam no filme sofrendo acidentes durante a produção, com alguns deles morrendo, sendo que em alguns lugares esses casos são relacionados ao demônio que é retratado no filme, o Pazuzu. Citando Credo, sai mortes fora, pá. relacionadas ao filme, temos Deus me casos como livre, o do cara. ator Deus Jack me livre, McGowan, cara. que faleceu após contrair uma gripe graças a uma epidemia da doença que acontecia na cidade de Londres na época, em janeiro de 1973, logo após terminar suas filmagens para o filme. No entanto, um dos casos mais bizarros em relação a um ator que participou do filme está relacionado ao Paul Batson, um radiologista que apareceu como figurante no que é considerado uma das cenas mais perturbadoras do filme. No filme, Paul também interpreta um radiologista, sendo que essa cena em específico surgiu a partir Nossa, do... não, caraca, é uma das cenas mais bizarras do filme e eu não estou me lembrando, sendo sincero. Porque eu assisti as pessoas reagindo, mas eu assisti o filme inteiro, tá bom, gente? Só assisti algumas cenas. Basicamente, eu assisti a parte final lá, o que é o exorcismo mesmo, né? Mas eu não vi o filme inteiro de volta. Caraca. o diretor do filme, William Friedkin, Ah, é o lance da mãe dele, essas paradas do hospital, né? Da mãe do padre, né? observar Paul Vou trabalhando. Seu assistir, mano. papel, Dá até pra assistir em live, mano, um dia. Dá pra assistir o Exorcista em live. apesar disso, não é nada especial, ele é praticamente um figurante no filme e só aparece por alguns segundos. Mas ele ganhou as manchetes dos jornais alguns anos depois do filme ter lançado, em 1977, por confessar ter sido o assassino de um jornalista da indústria de cinema Uou. chamado Edson Verrill. Batson o matou no apartamento do jornalista, em 14 de setembro daquele ano, após os Caramba. dois passarem uma noite juntos, regado a bebidas e drogas. A motivação do assassinato foi voltado a uma suposta rejeição e o fato de que Batson precisava de dinheiro, com ele, após ter matado o jornalista, ter roubado roupas e dinheiro que pertencia a ele. O veredito sobre o seu caso saiu em 1979 e ele foi condenado a 20 anos de prisão. Além do assassinato de Verrill, Batson Os Estados Unidos pegou pouco, né? Caramba. era suspeito
suspeito de Bizarro. ter algum envolvimento em uma Até pra Padrões Brasil ele pegou série pouco, de eu acho, na assassinatos verdade. não solucionados Pois de é. homens gays em Manhattan. Casos esses que ficaram conhecidos como os assassinatos do saco, ou bag murders, em que os corpos das vítimas eram encontrados envoltos em sacos plásticos. Esses casos aconteceram entre Se 1975 todos apareciam dessa forma, isso é curioso, né? Faz-se pensar que era a mesma pessoa que tava cometendo esses crimes, né? a 1977, fazendo 6 vítimas. Houve alegações de policiais que diziam que Batson Teria havia sido o que comentado sobre comentou esses aí, né? casos, supostamente o ligando a eles. No entanto, nenhuma acusação adicional foi apresentada devido à falta de Estranho, né? provas concretas ligando ele a esses crimes. O diretor do Exorcista, William Friedkin, inclusive visitou Batson na prisão e diz ter tido uma conversa com ele. Conversa essa que ajudou Friedkin a dirigir o filme Cruising, conhecida no Brasil como Parceiros da Noite, em 1980, que estrela o Al Pacino. Batson ainda Caraca, está o Patino vivo com novinho, né, cara? seus Caraca. 84 anos e está Uou. livre da prisão desde 2003. Caraca, né? Viveu uma vida ainda, né, cara? Eu realmente, né, cara? Vocês sabem aí, todo crime aí de assassinato que existe, na minha opinião, deveria ser prisão perpétua, né, cara? Porque é uma vida por uma vida, né? Você tirou uma vida, agora você vai perder sua vida, basicamente, né? Vai passar a sua vida inteira aí atrás das grades, mano. Hammurabi. Isso é sabedoria persa, né, cara? Hammurabi não é da Pérsia, é da Mesopotâmia, velho. Outro Suméria, caso acho que é da Suméria, misterioso né? vem do filme Hammurabi. Tô Scarface, lembrando. de 1983. Uma das atrizes com um papel menor no filme foi a Tammy Lee Lippert, que apareceu na clássica e assustadora cena da Nunca vi serra esse elétrica filme, no mano. banheiro, aquela mesma que foi referenciada no GTA Vice City. Quando Caramba. ela gravou para o filme, ela tinha apenas 18 anos, e após a sua participação em Scarface, ela simplesmente desapareceu. Antes disso, Uou. pessoas próximas a ela, como a sua mãe, relatavam que a garota estava sofrendo uma grande paranoia. Ela acreditava que alguém estava a perseguindo. É dito até que quando ela gravava Scarface, Caramba. ela entrou em pânico e abandonou o set quando viu os atores gravando uma cena violenta. Sua mãe Eita. até teria a levado a uma coitada, tão clínica de bonita, saúde para ajudá-la com essa paranoia. Lá foi constatado que ela não tinha usado nenhuma droga e não aparentava ter nenhum transtorno mental. Tammy, então, após isso, desapareceu misteriosamente no dia 6 de julho de 1983, após fazer a sua cena para o Scarface, sendo vista pela última vez por um amigo que a deixou perto de uma praia. E mais de 30 anos depois do seu desaparecimento, ninguém sabe qual foi o destino de Tammy Lee Lippert, com teorias que levantam a possibilidade dela ter fugido para ter uma nova vida, algo que a mãe não acreditava, ou que ela teria sido vítima de algum serial killer que atuava na região da Flórida, onde ela desapareceu, levantando suspeitos como o John Crutchley, que atuou na época do desaparecimento de Tammy, que tinha como seus O alvos canal não adianta, né, cara? Pode ser o vídeo que eu trago aí e eu acabo sendo puxado pra esses vídeos de casos os criminais, né, cara? principais Que as pode. mulheres. Mas não existe nenhuma comprovação para nenhuma das teorias, com seus restos mortais nunca tendo sido Nossa, que encontrados, horror, fazendo com que os momentos finais de Tammy Lee Lippert Coitado, e uma mina que tinha a carreira inteira pela frente, né, cara? Pô, com 18 anos a mina já tava participando de um filme ali desse calibre, né, cara? Tinha uma carreira inteira aí, mano. Que horror, cara. ainda serem um grande mistério. Caramba, de fato, nunca tinha ouvido falar desse caso, mano. Mas definitivamente o caso criminal relacionado ao cinema mais impactante foi o caso da Black Dahlia, Thumb. que todo o mistério em torno dele Já ouvi falar desse nome, mas não conheço o caso. assombra até Dália hoje Negra, a né? cidade de Los Angeles. O caso está relacionado a uma mulher chamada Elizabeth Short, uma aspirante a atriz que na época do caso tinha 23 anos. Ela foi encontrada morta em um terreno na cidade de Los Angeles em 1947. O seu corpo foi encontrado pela dona desse terreno, que era uma mulher chamada Betty Bersinger, que no momento passeava com a sua filha de 3 anos pelo Não quero fazer piada, eu sei que é horrível, mas 1947. O seu corpo foi encontrado pela dona desse terreno, parece que ele falou peladona, né?
Tipo, ele falou peladona, mas pareceu que, tipo, de nudismo, que né? era uma mulher chamada Betty Bersinger, que no momento passeava com a sua filha de 3 anos pelo local até encontrar o corpo de Elizabeth. De início, pelo corpo estar muito pálido, a mulher Mas é acreditava se ela, eu tratar pensei, nossa, eu já tava com uma visão completamente errada, cara. Eu achava que, nesse caso, ela era a serial killer, algo assim, mano. Nossa, eu tô completamente errado, então. Ela foi a vítima, mano, de um caramba. manequim, mas logo se descobriu que aquilo era de fato uma pessoa. Com essa realização, a polícia foi logo chamada e a investigação começou. O caso chama atenção principalmente pela sua brutalidade. Ele havia sido cortado ao meio na altura da cintura, com também parecendo que todo o seu sangue tinha sido removido. O caso então Uou! chegou na mídia, chocando Cara, toda a região de Los Angeles. eu assisti os primeiros. Eu comecei a ver Dexter uma vez, eu acho que eu vi até o episódio 3. Eu parei, eu tava curtindo, mas eu parei assim e nunca mais voltei por algum motivo aleatório, sabe? Tem que voltar a assistir um dia. E o serial killer que tinha lá que ele tava perseguindo no comecinho, lá na primeira temporada, ele fazia isso, retirava o sangue da pessoa, mano. Com o caso sendo Talvez tenha vindo daqui a inspiração. nomeado por um jornal local como Black Dahlia, ou Dália Negra, em referência a um filme que tinha sido lançado no ano anterior, conhecido como Blue Dahlia. Um filme que na sua história também lida com um assassinato. Esse nome ficou bastante popular, também sendo usado por outros jornais. Baseado em como a mulher foi encontrada, se especulou na época que o criminoso que teria feito aquilo com ela, além de ser um grande sádico, provavelmente possuía algum conhecimento de anatomia e medicina. Sim, Essa pra ter tirado hipótese era sangue, né? praticamente Com a única certeza, coisa mano. que a Ainda mais investigação naquela da época época, né? conseguiu desenvolver. Afinal, estamos falando do final dos anos 40, Não é um onde conhecimento que algum casual consegue fazer, né? Eu não sei como se tira o sangue de uma pessoa, cara. muitas das técnicas forenses que existem Tá, com hoje uma seringa daria, né? Mas, tipo, um pouco, né? Não dá pra você tirar o sangue inteiro do corpo da pessoa, né? ainda não estavam disponíveis. Logo, por causa disso, a pessoa que fez isso com Elizabeth nunca foi encontrada, mesmo que cerca de 60 pessoas em algum momento terem confessado serem o autor do crime. Com esse número posteriormente aumentando para 500 pessoas, tendo tanto Nossa, homens quanto então não vai achar mulheres nunca, né? confessando o crime, Naquela época além era muito de difícil desvendar, né, cara? Não tem. pessoas que nem tinham nascido na época do crime também confessando. Mas todas essas confissões foram descartadas, fazendo com que, até hoje, esse caso Caramba. ainda permaneça em aberto. Nossa, eu tava completamente errado sobre esse caso, da minha visão que eu tinha desse caso. Curioso, se vocês quiserem, um dia eu trago um vídeo específico sobre ele daqui a um tempo. Interessante. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns fatos estranhos e alguns mistérios relacionados à sétima arte. Eu espero que Bem legal, hein, gente? Curti demais o vídeo, foi bem da hora. Espero de coração que vocês tenham gostado, tenham se divertido tanto quanto eu ia assistindo. E que, enfim, tenha sido um tempo bem gasto aí pra vocês, essa meia hora aqui junto comigo, tá bom? Fiquem na paz, meus amigos. De coração, eu desejo isso pra todos vocês. E, claro, de noite aí tem vídeo novo. Espero que vocês gostem também, tá bom? Enfim, tamo junto. É nóis.